A paz do Senhor Jesus Cristo, convidar você para juntos estarmos discorrendo sobre a lição de número 4 desse dia 26 de abril de 2020, que traz por título A Iluminação Espiritual do Crente. O apóstolo Paulo vai estar mostrando algo extremamente maravilhoso aqui, pela carta enviada aos Efésios, mostrando que algo maravilhoso nos aguarda, que nós receberemos da parte do Senhor, com essa eleição que nos foi feita pelo Senhor, nós receberemos maravilha. O texto áureo encontra-se na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de redenção. Como já disse, Efésios capítulo 1, versículo 17. A verdade prática encontra-se, ou melhor, é a palavra do comentarista, pensamento do comentarista, diz assim, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Então, essa vocação que Deus nos concedeu inclui a herança de preciosas riquezas que nos serão conferidas porque somos eleitos pelo grande poder de Deus. O texto áureo já foi falado, que capítulo 1, versículo 17 da carta aos Efésios, e aqui a leitura bíblica em classe encontra-se no capítulo de número 1, versículos 15 a 23. Depois você vai refletir. Agora a gente vai ver o propósito dessa lição. O objetivo dessa lição, o objetivo maior, são três propósitos, três objetivos que vamos discorrer nesses três tópicos, que destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. É o primeiro tópico. O segundo tópico é salientar a grandeza do poder divino que opera em favor dos crentes. E o terceiro tópico é expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Então, os objetivos dessa lição de número 4 é exatamente esses. Vamos então à introdução, que nos diz assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim, devido à ação de graça, oração, intercessão, de louvor e exclamação. De intercessão, confissão, de louvor e exclamação. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição e buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Então, essa introdução já está mostrando aqui a finalidade da lição, que é, acima de tudo, o apóstolo está intercedendo que entendamos a nossa posição em oração,
e a confissão de louvor e exaltação. Então, nessa sentença, somos exortados a louvarmos ao Senhor pela eleição. Somos exortados, quer dizer, orientados pelo apóstolo a buscarmos ao Senhor pela eleição, pela iluminação do Espírito Santo, para a compreensão, a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Para isso precisamos de estarmos afinados com a palavra, voltados para buscarmos a presença de Deus. O primeiro tópico vai falar sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. Esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Então a gente precisa, acima de tudo, sermos ensinados. Sermos ensinados, somos ensinados pela palavra, através do Espírito Santo, usando alguém, para que possamos compreendermos, de fato, a esperança da vocação e as riquezas da glória e a herança que nos aguardam na eternidade. O primeiro subtópico aqui do primeiro tópico fala sobre a ação de graça e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graça a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Então, essas são as bênçãos grandiosas pela qual o apóstolo dava graça a Deus pelos Efésios, por terem alcançado. Todos os crentes, de fato, alcançam essas bênçãos, mas ele estava descrevendo aqui para os irmãos de Éfeso. Então, as bênçãos são a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele disse, ele intercede para que seja concedido aos eleitos o espírito de sabedoria e revelação. Então, nós precisamos pedirmos ao Senhor, ao Espírito Santo, que nos dê o espírito da sabedoria e a revelação da parte de Deus, para que possamos darmos continuidade à obra, levando a palavra àqueles que ainda não foram alcançados e também aqueles que já receberam Jesus, e a gente levar com confiança, segurança para essas pessoas. Então os crentes precisam estarem afinados com a palavra, precisam, acima de tudo, ter convicção disso. Aqui ele diz assim, Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas, ao mesmo, de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Então, como é que Deus ensina? Através da palavra, através de usar alguém. Então, é impossível entender, alguém perceber, sem ser ensinado por Deus. É impossível alguém perceber a glória dessas boas novas. Só através da orientação do Espírito Santo, da interpretação da palavra dada por alguém iluminado pelo Espírito Santo, que a gente vai compreender isso. Senão o homem natural não consegue entender isso. Por isso, o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Ele já só, por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então,
quando a gente se aproxima de Deus, a gente vai valorizando isso, a gente vai servindo ao Senhor com mais alegria, com mais facilidade, e a gente vai envolvendo mais pessoas no esquema de adorar a Deus. Então é de extrema importância que nós busquemos essa compreensão, para sermos capacitados pelo Espírito, para que tenhamos essa esperança da nossa chamada, as riquezas, a herança da grandeza do poder de Deus, que nós recebemos eternamente quando saímos daqui. Mas aqui já vamos recebendo parte dessas bênçãos, então é bom que a gente esteja afinado com a leitura, sempre buscando cultuar a Deus, buscando ouvirmos alguém com esses assuntos que trazem compreensão ao nosso entendimento. O segundo subtópico fala sobre a esperança da vocação. É preciso que vivamos uma esperança. Olha, em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados, podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Então, essa esperança vai dividir em 3 aspectos. O primeiro aspecto, que é o item A, diz assim: Deus chamou pessoas no passado. Encontramos essa afirmativa em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Então, quando fomos eleitos em Cristo já, e a Bíblia diz que essa chamada já foi feita desde a fundação, antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado em Cristo essa bênção para nós, reservada para quem cresce, para quem abrisse o coração e recebesse a Jesus. O item B diz assim: a chamada abrange serviço e santificação no presente. Isso é achar-se imprescindível, viver em comunhão e amar de modo digno. Então, é preciso que a gente entenda que, servindo ao Senhor, serviço e a santificação estão ligados no presente. Nós precisamos servirmos a Deus. Uma das maiores declarações de amor é o servir a Deus. Servir. E a santificação, quer dizer, o que é santificar? Se separar para Deus. Então, essa esperança, a vocação da nossa esperança nos faz o quê? Estamos servindo a Deus e nos santificando porque nos aguardam um prêmio eterno. Então a gente precisa estar melhorando a cada dia e tendo comunhão, viver em comunhão e andar de modo digno do nome que portamos, que é o nome de Jesus. Então precisamos lutarmos para que melhoremos as nossas condições, nos limpemos a cada dia, para que agrademos a Deus. O item C diz sobre a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. Então, irmãos, essa convicção, essa esperança, todo crente tem que ter essa esperança de que ele aguarda no futuro, ao vencer, ele vai receber o direito total à vida eterna. Quando partiu daqui, vai entrar na vida eterna e vai conhecer a Deus face a face. Vamos conhecer
ao Senhor face a face, o Senhor Jesus, vamos ver como de fato Ele é. Então, o Deus Pai, que nunca mostrou a sua face, vai estar mostrando a face aos seus eleitos. Então, essa esperança tem que estar em nós. O terceiro subtópico aqui do primeiro tópico fala sobre as riquezas da glória, a riqueza da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Já no tempo, riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados e a adoção de filho, e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Então, quer dizer, tudo isso, irmãos, essas riquezas gloriosas nos aguardam, mas em parte delas já vamos recebendo aqui. Quando você se arrepende de fato, você recebe o perdão dos pecados, e recebendo o perdão do pecado é dado para o salvo. Primeiro ele se arrepende, quando se arrepende torna-se salvo, aí recebe o perdão dos pecados, e aí ele entra no processo de desfrutar as bênçãos de Deus, porque é adotado como filho de Deus e com a esperança da bênção no porvir, que isso é na eternidade, no futuro. Então é de extrema importância que tenhamos consciência disso. Ele diz assim, como por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Olha só, isso nos aguarda no porvir. No porvir nos aguarda essa bênção grandiosa de vermos a Deus como Ele é e a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazível, os fiéis estarão unidos nas bodas do Cordeiro. Isso na boda do Cordeiro vai acontecer nos ares, logo após o arrebatamento. Por 7 anos a igreja vai estar participando das bodas do Cordeiro, que é o casamento glorioso, o casamento simbólico, né? A união da igreja, noiva do Senhor, aqueles que foram eleitos e perseveraram até o fim e foram levantados da terra, tanto os que já dormiram, que serão ressuscitados, quanto os que estiverem vivos, servindo ao Senhor, vai se formar um grupo que vai se formar o corpo de Cristo total, que é a igreja. A igreja vai estar passando por essa boda gloriosa, que é esses 7 anos de festa que vai acontecer nos ares, com a igreja recebendo esse prêmio. Então, e aqui na terra vai entrar a tribulação em 2 etapas. Primeira etapa de 3 anos e meio, uma falsa paz, depois vem um aperto rígido, principalmente sobre Israel. Então a gente precisa ter essa consciência que nos aguarda uma bênção, a gente precisa lutar por ela, por isso que o inimigo tem feito de tudo para nos afastar da bênção. Aí ele continua aqui dizendo assim, então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo nos aguarda, já foi preparada uma bênção que a gente vai receber só quando partir daqui, só depois do arrebatamento da igreja, quando a igreja for glorificada. O segundo tópico fala sobre a sobreexcelência, grandeza e força do poder divino. A sobreexcelência,
grandeza e a força do poder divino. Então vamos conhecer agora nesse tópico que traz como introdução assim: o poder divino é mensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Então, irmãos, Paulo aqui está mostrando que ele se esforçou muito para poder explicar, porque é tão precioso, tão grandioso, que os mais sábios e entendidos têm dificuldade para poder trazer uma explicação. Então, por isso que a gente precisa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que conhece as coisas de Deus e que pode nos trazer a explicação real. Mas aí, aqueles que são usados por ele, no caso Paulo, recebeu essa revelação para transmitir aos crentes, estavam dessa feita, estava transmitindo aos crentes de Éfeso, mas ela tornou-se uma epístola universal a todos os crentes. Vamos lá, o primeiro subtópico, aqui do segundo tópico, fala sobre a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelência e grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobre excelência é traduzida do grego upebalo, que na forma adjetiva significa extraordinário. Viu, irmãos? Então, a palavra traduzida do grego quer dizer extraordinário. Esse é o poder de Deus, é extremamente extraordinário, incomparável. Aí ele dá continuidade dizendo só, já a expressão seguinte, megetos, grandeza. Então, quer dizer, extraordinária grandeza. Objetiva a enaltecer a magnitude do poder de Deus que tudo sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força de medida. Logo, a repetição desse termo indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação dos homens. E, irmãos, a gente vê de vez em quando alguém falar assim, o maior de todos os milagres realizados por Jesus, ou pelo próprio Deus, é salvar o homem. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é um milagre extraordinário, irmãos. É mais poderoso do que dar vista ao cego, fala ao mudo, ouvido ao surdo, pernas ao paralítico. A salvação de uma alma é um milagre muito mais importante. Então ele diz assim, e o que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos, inclusas na esperança da vocação e das riquezas da herança. Então, só o poder de Deus é capaz de transformar a vida de um homem. O homem, por causa do pecado, o homem tornou-se tão arrogante, soberbo, presunçoso, prepotente, que só
o poder de Deus pode mudar isso. E é por isso que essa expressão aqui usada, fala sobre a sobreexcelência, grandeza do seu poder. Então, é um poder incomparável. Não existe ninguém, não existe forças nenhuma capaz de vencer, de se equiparar ao poder do nosso Deus. O segundo subtópico fala sobre a força do poder divino. Diz assim, ó, na sentença, segundo a operação da força do seu poder, em Efésios capítulo 1, versículo 19, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é traduzida de energia e também significa eficácia, simbolizando a ideia de poder em atividade. Segundo a expressão, força, vem do tema krato, que traz a ideia de intensidade. E, finalmente, istos, que indica o poder inerente de Deus. Aí, a associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem, para aprofundar essa impressionante descrição. Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. A ressurreição de Cristo é um poder tremendo em favor da igreja, sua ascensão à direita de Deus nos céus e a elevação acima de todo domínio. Então, a grandeza de Deus, e assim como ele fez isso a Cristo, Deus Pai fez isso a Cristo, ressuscitando dentre os mortos, levantando da terra aos céus e concedendo uma elevação acima de todo o domínio. Por isso Jesus mesmo, depois de ressurreto, ele chama os seus discípulos e diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, todo o poder foi dado a Jesus. E a igreja também tem que estar consciente disso, que assim como Jesus recebeu em Cristo essa herança, toda a herança de Cristo, todas as bênçãos de Cristo, nós seremos co-herdeiros das bênçãos de Cristo. Então, o que é co-herdeiro? Que herda junto. Herdaremos com ele essas bênçãos, porque quem morreu em Cristo será ressuscitado. Quem estiver vivo no dia do arrebatamento vai ser transformado em corpo glorioso. Então, a matéria do pecado vai ficar. Então, vai ser uma transformação, como se fosse uma ressurreição, né? um novo ser que sobe ao encontro do Senhor nas nuvens. O terceiro tópico vai falar sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação. Agora a gente vai ver aqui a exaltação que espera a igreja. Nós vemos o exemplo todo ele em Cristo. O que nos aguarda cumpriu-se integralmente na vida de Cristo. Neste ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam
a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Então, vai estar disponível a nós se perseverarmos até o fim, fiéis ao Senhor, servindo ao Senhor com alegria. O primeiro subtópico fala sobre Cristo, as primícias do que dorme. Olha só. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Então, o Novo Testamento traz essa descrição, a gente pode ver essa afirmação em Atos capítulo 2, versículo de número 24, capítulo 3, versículo 26, e ainda o capítulo 17, versículo 31, que dá ênfase ao poder de Deus Pai ressuscitando o Filho para triunfar e cumprir os seus desígnios. Ao ressuscitar dentre os mortos, Cristo foi as primícias dos que dormem. Assim, sendo a ressurreição de Jesus, é garantida de que seremos ressuscitados. Então, essa garantia, quem morreu servindo ao Senhor, vai ressuscitar num corpo glorioso. Então, essa é a garantia de que, assim como aconteceu com Cristo, vai acontecer com todo cristão fiel. Aí ele dá continuidade aqui, dizendo assim, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo, que é o poder, pelo poder de Deus, está disponível a todo salvo. Deste modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Vimos que morreu crendo em Senhor Jesus, está dormindo, aguardando o momento da ressurreição para viver eternamente com Cristo. Então, essa é uma garantia que todo cristão deve ter consciência que acontecerá. Então, vale a pena perseverar, vale a pena lutar por esta causa. O segundo subtópico fala sobre Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando a elevação de Cristo ao trono, pondo à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica, o grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e engrossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Então é o Pai quem realizou a ressurreição de Cristo e a ascensão, como já dissemos antes. Então vale a pena entender, irmão, que tudo aquilo é para provar que os salvos receberão essas bênçãos, esse prêmio glorioso de ser ressuscitado e de ser ascendido, assunto aos céus
pelo poder do Pai. Agora o terceiro subtópico, aqui no terceiro tópico, fala sobre Cristo exaltado sobremaneira. Cristo exaltado sobremaneira, ó. Neste ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todos os principados e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de todas as eminências do bem e do mal, e de todo o triunfo que se possa conferir nesta era e também no porvir, tanto nos dias presentes quanto no porvir. O poder foi dado a Cristo, o domínio, a autoridade. Aí ele diz assim, o resultado desse triunfo traz duplos benefícios para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Nenhum poder pode prevalecer contra a igreja, porque a igreja é guardada pelas mãos poderosas do Senhor. E a igreja fiel está debaixo de uma proteção que ninguém pode tocar, ninguém pode abalar, porque é o próprio Deus que garante a proteção da igreja. A conclusão nos diz assim, embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dívidas da salvação, demonstrando o excelso valor daquilo que Deus fez a nós. Seus atos poderosos viabilizam e viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Então, irmãos, termina essa lição mostrando aqui, irmãos, a grandeza que nos aguarda, como Paulo valorizou, como Paulo se deu pela obra, se esmerou em buscar intimidade com Deus, em difundir o reino de Deus por agradecimento a essa salvação da qual ele recebeu o entendimento do próprio Deus, que nós venhamos também, irmãos, estar lutando, batalhando pela fé que recebemos e pela chamada especial que Deus nos fez para essa preciosa salvação. Guarda essa palavra no seu coração e entendamos, você que vai ter oportunidade de ouvir essa instrução aqui da escola bíblica, que você possa receber no seu coração uma alegria, uma confiança plena que te aguarda, as mais ricas bênçãos reservadas para um salvo. Permaneça servindo ao Senhor, não perca o ânimo, muitas lutas, muitos problemas nos últimos dias, mas nos aguarda o prêmio máximo, o triunfo da igreja está na obediência a Cristo até o fim, para alcançar as bênçãos
que Cristo recebeu, e nós somos co-herdeiros das bênçãos que Deus havia prometido antes da fundação do mundo. Paremos e pensemos e lutemos pela causa do Evangelho, sirvamos ao Senhor estudando a palavra, que verdadeiramente, irmãos, essas maravilhas, a iluminação espiritual do crente, que nós possamos ter uma iluminação espiritual, que nosso entendimento seja iluminado de fato para compreendermos a vontade de Deus. Receba essa palavra, seja abençoado, estude a palavra para a glória do nome do Senhor. Lembre-se, a EBD é um departamento, uma escola super importante, que você, como crente, não pode deixar de participar. Seja abençoado para a glória de Deus. Paz do Senhor Jesus.